O que são as criptomoedas, pessoal? Muitas pessoas, como falei, têm informações vagas do que é uma criptomoeda. Por que é importante uma criptomoeda? Como que ela interfere na sociedade? Por que investir nela? É interessante eu pegar uma parte do meu capital e guardar em criptomoedas. Por que eu não vou atentar somente nos investimentos, onde a comunidade está indicando, mas em paralelo a isso eu vou também estar guardando as minhas criptomoedas? Porque é preciso sim você ter um equilíbrio. Você tem que aprender a fazer a sua diversificação e aprender como lidar com o teu dinheiro. Porque se você não sabe lidar com o dinheiro, você vai caminhar para aquele grupo de pessoas que apenas trabalha pelo dinheiro. Nunca, nunca, nunca o dinheiro vai trabalhar para ela. E a ideia daquelas pessoas que abrem a mente, né, que entendem um pouco mais do mercado financeiro, principalmente do mercado de criptomoedas, é chegar um momento em que a gente possa fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente. A gente chama isso de liberdade financeira. Como que eu entendo a questão das criptomoedas? Primeiro, elas são divididas em duas. Você tem o Bitcoin e você tem as outras criptomoedas. Então o Bitcoin ele é uma criptomoeda. É a moeda pioneira, é a base do mercado. A referência da segurança, a referência que nós temos hoje das outras criptomoedas, elas são baseadas no que o Bitcoin traz pra gente. Então todas as outras foram criadas baseadas na ideia do Bitcoin. Lógico, tem as melhorias, tem as funcionalidades que vieram através desse mercado, mas ela é a pioneira e ela é a base do mercado. Tanto é que quando o Bitcoin começa a subir muito, as outras criptomoedas elas vão seguindo o fluxo também do Bitcoin. Não de repente da mesma proporção, muitas vezes sobe um pouco mais, um pouco menos, mas no longo prazo, a que mais subiu foi a do Bitcoin. Vocês vão entender um pouquinho porque nós temos nesse primeiro momento a parte teórica e eu vou mostrar para vocês um pouco da parte prática, tá? As principais características. O que torna o Bitcoin tão importante? O que torna o Bitcoin algo que tem chamado a atenção do mercado? Principais características. A descentralização. Tiago, o que é descentralização? Não existe um governo que coordena aquela criptomoeda. Não existe um governo que vai ditar se vai subir o preço, se vai descer o preço. O que dita isso é a demanda, a oferta e demanda, a procura. E o que eu acabei de mostrar aqui é o que traz as pessoas a entender o Bitcoin e as criptomoedas e começar a entrar nesse mercado, porque ela começa a entender primeiro, é descentralizado. Não tem como um governo ir lá mexer, não dá para você mudar, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin, eu vou fraudar aqui e vou dizer que eu tenho 3, não dá. Porque existe uma segurança, os governos, quanto mais os governos vai passando os anos, eles vão criando mais moeda. Por que os governos vão criando mais moeda? Para atender uma demanda. O projeto que existe hoje das moedas, ele é falho. E para burlar esse defeito, eles vão lá e criam mais moedas. Por isso que vem a questão da inflação. E quanto mais se cria mais moedas, menos valor aquela moeda tem. É só você, por exemplo, pegar o real. Um real, há 10 anos atrás, você pegava esse R$1, ou no caso 100 reais, por exemplo, você comprava uma quantidade de coisas. Hoje, 100 reais, você compra, às vezes, 3 vezes menos do que você comprava com 100 reais há 10 anos atrás. Por quê? Porque vai desvalorizando. Por quê? Porque não é limitada a oferta. Quando vai apertando o cerco, eles vão criando mais notas, mais moedas, isso gera inflação e isso vai desvalorizando a moeda. Contrário do Bitcoin, que tem uma oferta limitada. Se ele tem uma oferta limitada e vai chegar um momento que não tem mais Bitcoin, a tendência é quem tem o Bitcoin é cada vez mais o quê? Se valorizar. Então a busca por causa da descentralização, por causa da oferta limitada, por causa da segurança. Tem mais de 15 anos que o Bitcoin ele existe. E até hoje ninguém conseguiu fraudar o Bitcoin, por causa da sua camada de segurança. E tudo que eu estou dizendo aqui, é lógico que eu não vou entrar a fundo, não vou entrar em detalhes, porque o objetivo aqui é clarear a sua cabeça. É fazer você buscar mais informações, fazer você estudar, é fazer aquele gatilho, poxa cara, eu preciso entender mais e eu preciso dominar mais sobre isso. Então, uma vez que eu entendo as características do Bitcoin, da sua descentralização, da oferta limitada e da sua segurança, eu começo a entender por que ele é chamado de ouro digital. Por quê? Porque ele tem um valor agregado. Por que hoje, até empresas que têm minas de ouro, estão pegando seu patrimônio, uma parte do seu patrimônio, estão investindo em Bitcoin? Porque o Bitcoin, ele se assemelha muito ao ouro. A diferença do Bitcoin para o ouro é que o ouro, por exemplo, se você tiver hoje 10 mil reais em Bitcoin, praticamente, se você quiser, ninguém vai saber que você tem. Você vai andar para lá e para cá, você vai viajar, você vai para outro país. Você consegue fazer isso. Agora, tenta fazer isso com 10 mil reais em barras de ouro. Você corre o risco de ser roubado, sequestrado. Vão parar você na Receita Federal para querer saber de onde você conseguiu isso. Então, o Bitcoin ele tem boas características que o ouro tem, só que algo a mais.
Por isso que ele é dito o ouro digital. E aí, logicamente, você vai buscar mais informações, você vai entender, mas é importante você entender a característica que tem hoje o Bitcoin no mercado financeiro. Por isso, cada vez mais empresas, cada vez mais bancos, por mais que eles não digam para você, mas se você estudar, você vai ver que isso é de fato. Até governos hoje estão investindo em Bitcoin como reserva de valor. Pensando não somente no Bitcoin hoje, mas também no longo prazo. Antecipando algo que eles já estão prevendo. Que é o quê? Cada vez mais o crescimento do Bitcoin. Então, uma vez que eu entendo sobre o Bitcoin, né? Eu vou entender agora sobre as criptomoedas. Várias categorias e diferentes funções. Desde sérias, né? Como stablecoins, smart contracts, até mais arriscadas e especulativas como meme coins. Então, as criptomoedas, fora o Bitcoin, são chamadas de quê? De altcoins. O que é altcoins? São todas as criptomoedas fora o Bitcoin. E dentre essas altcoins, você tem as stablecoins, as funcionais e as meme coins. Tiago, por que eu estou aprendendo sobre isso? Porque é importante você entender a diferença de cada um. Por que muitas vezes, dependendo da tua situação, você tem que ter uma parte guardada em stablecoin e outra parte guardada em Bitcoin? Você vai entender agora por que você tem que fazer isso. Primeiro, o que são stablecoins? São moedas que são pareadas com alguma moeda, por exemplo, o dólar, que eu trouxe aqui, o Tether, o USDT. É uma moeda que ela é pareada com o dólar americano. É a stablecoin mais usada do mundo. Muito utilizada para trading exchange. Por que usar uma stablecoin? Porque ela tem menos variação. Um outro exemplo que eu tenho para deixar uma parte do meu capital em USDT é aquele capital que você não está pensando no longo prazo, está pensando no médio prazo. Você quer proteger, por exemplo, eu quero proteger o meu capital contra a inflação do real e eu quero acumular dólar. Quando eu acumulo o USDT, eu estou acumulando dólar. O dólar digital. Então é aquele capital que eu não pode sofrer tanta oscilação. É um capital que eu quero deixar ali, mas em algum momento eu posso usar para pagar um boleto de um banco, eu posso precisar para pagar um Uber, eu posso precisar para fazer algum pagamento de alguma maneira, então eu preciso que esse capital não fique refém do sobe e desce. Então, essas moedas servem para proteger contra a volatilidade, enviar valores rapidamente e usar em protocolos DeFi. Que a gente usa hoje o protocolo DeFi, na Bitnest a gente usa o USDT, não é isso? Lastreada no dólar, a stablecoin mais usada do mundo e muito utilizada para trade e exchange. Então, quando você fala stablecoin, é uma moeda que ela é lastreada em uma moeda física. Tem a DPix, que é lastreada no real. Então, existem outras. Eu coloquei como exemplo aqui o SDT para você entender qual é o tipo de criptomoeda e ficar mais fácil. E tem as funcionais. Por exemplo, a Ethereum. É a primeira rede de contratos inteligentes, base para a maioria dos tokens e dApps. Então, essa criptomoeda, ela tem uma funcionalidade. Não é simplesmente, é uma criptomoeda. Não, ela tem uma funcionalidade. Existe uma característica. E muitas pessoas, quando guardam numa criptomoeda, geralmente a pessoa faz aí a seleção das 10 principais ou 5 principais para poder acumular, ela busca saber qual é a função dela. E isso acaba, de acordo com a função, atraindo mais ou menos adeptos àquela criptomoeda. Por exemplo, a gente usa muito a BNB, Binance Coin, usado para pagar taxas reduzidas na Binance. Não só na Binance, né? Hoje a gente usa muito a Token Pocket e a gente usa também, a gente chama de taxa de gás, né? Participa de lançamentos e no ecossistema BNB Chain, né? Que é o BNB Chain, é a rede que a gente trabalha hoje, que a gente mais usa na Token Pocket. Então, é uma altcoin o quê? Que tem uma funcionalidade, tá certo? Outra opção aqui, ó, Solana, blockchain de alta velocidade, foco em escalabilidade, então foco em grandes valores, pessoas que querem transacionar muitos valores, ela consegue através da Solana e taxas baixas também. Então você começa a identificar, começa a entender a diferença. E tem também as meme coins. Dentro das funcionais, pessoal, tem várias outras ramificações. Eu não quis me prolongar aqui para não ficar tão demorado, cansativo. Mas dentro das funcionais tem outra, tem as só de smart contracts, tem várias outras funcionalidades. Mas eu coloquei dentro das funcionais. Então, e se tem também, por exemplo, as meme coins. É aquela moeda que não tem uma funcionalidade, ela tem tipo uma homenagem, ela é criada para homenagear alguma coisa, por exemplo, Dogecoin, a foto dessa cripto é um cachorro. E aqui, ó, hoje é aceita como forma de pagamento em algumas lojas, ganhou popularidade por causa do Elon Musk. Na verdade, ela já tava bem no mercado, já conhecida, mas quando o Elon Musk falou dela, de fato deu um boom. Tem gente que gosta de investir nesse tipo de criptomoeda, porque pegou lá embaixo e bota lá um dólar em cada uma, né? E vamos ver o que acontece. Cada um vai desmembrando mais para a área que acha mais interessante, tá? A Shiba, criada como Dogecoin Killer, virou uma das maiores meme coins em valor de mercado. Tem também a Pepe, lançada em 2023, viralizou rapidamente, teve grande valorização em pouco tempo. Então, assim, geralmente uma meme coin,
você não vai comprar para deixar guardada lá durante muito tempo, a não ser que seja um valor pequeno, um valor simbólico, vão colocar ali $10, vamos ver o que vai acontecer lá. Então, não é inteligente você deixar um valor muito alto numa meme coin. Até porque com $10 você compra 1 milhão de moedas, digamos assim. E por que nós fizemos esse treinamento? Primeiro, para clarear a sua cabeça, entender as diferenças. Por que o Bitcoin, por que as altcoins, né, uma stablecoin funcional, para você entender um pouco essas diferenças, que não é só o Bitcoin, não é só o SDT. Existe um mercado gigantesco que está lá disponível para a gente ganhar dinheiro com ele, só basta o quê? Buscar entender. Eu entrei no site aqui, ó, CoinMarketCap, tá? Depois eu posso até botar um link para vocês. CoinMarketCap. Aqui você tem várias informações, na verdade é um dos sites mais utilizados para você entender o que está acontecendo com uma criptomoeda, as notícias dela, o valor de mercado, o valor das transações daquele dia. Então aqui seria o lugar que as pessoas mais utilizam para saber se ela já está listada aqui na CoinMarketCap, qual é o ranking dela. Então você vê, por exemplo, que o Bitcoin está no primeiro, depois vem o Ethereum. Você vê que tem as principais, as 10 principais, as 15 principais moedas. Aqui, por exemplo, nesse site está mandando comprar. Por que está mandando comprar? Porque está em baixa nesse momento. E é uma das coisas que eu quero explicar para vocês entenderem. O mercado ele vive das pessoas desinformadas. E não é só esse mercado, qualquer mercado é assim. Por exemplo, existem pessoas que acumulam capital esperando o mau momento do mercado, um momento ruim do mercado, um momento com alguma notícia ruim. E isso eu estou falando em qualquer cenário. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso na Bolsa de Valores. Espera vir uma notícia ruim de uma empresa, as ações delas caem, ele vai lá e compra, porque ele sabe que aquilo ali é momentâneo, e aí daqui a pouco as ações daquela empresa estão subindo. A mesma coisa, por exemplo, no mercado imobiliário. Tem pessoas que juntam capital e esperam um bom momento. Para quê? Para comprar um carro, uma casa. Por quê? Porque sempre tem alguém desesperado, desorganizado, que está querendo vender, por exemplo, um carro ou uma casa porque tem que viajar, porque tem que pagar uma dívida, porque aconteceu algum problema e essa pessoa está disposta a vender aquele carro por metade do preço que ela pagou. E o cara está preparado, ele vai lá o quê? Compra aquele bem, depois vende ou guarda para vender em outro momento e tem um lucro naquilo ali. A mesma coisa acontece com as criptomoedas. Tem pessoas que ganham dinheiro só buscando notícias. E a principal dela, por exemplo, hoje o Bitcoin, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, nesse treinamento, $109. Se eu pegar um dia, na distância de um dia, tá pessoal? O mercado está lateralizado. Como assim lateralizado? Ele não está indo nem para cima e nem para baixo. A mínima de hoje foi 107, não dá para ver, agora dá para ver. $107 mil. E a máxima de hoje, deixa eu ver, 109,88. Então o mercado está lateralizado. Pode ser que alguém olhe aqui em algum momento, viu descendo, pode ter se desesperado, vendeu, e alguém foi lá e comprou, por isso que ela subiu. E aqui mesma coisa, desceu, estava em 109, foi para 107. Nesse momento aqui tem pessoas que fazem o quê? Ixi, Bitcoin está descendo, vai lá para baixo, eu vou vender. Aí vem o quê? Os compradores vão lá e compram. Opa, tá na promoção, deixa eu comprar. Então, quando o mercado vai descendo, é porque alguém está vendendo. Quando desce, é porque tem mais gente vendendo do que comprando. Quando sobe, é porque tem mais gente comprando do que vendendo. É assim que funciona. E aí o que acontece? E tem também as baleias que influenciam. Quem são as baleias? Aquelas que compram muito Bitcoin, muito daquela criptomoeda, esperando algum momento para desovar, para ter o lucro. E aí quando isso acontece, geralmente dá um vermelhão para baixo, ou direto ou algumas velas para baixo. Aí o que acontece? Outros desesperados. O que acontece? Vende também. Aí vem outra pessoa, de repente até a mesma que vendeu lá em cima, vê que todo mundo está vendendo, ela vai lá e faz o quê? Compra embaixo, para valorizar de novo e fazer a mesma coisa lá em cima. E aqui eu quero te mostrar o seguinte, ó. Dependendo como eu olho para o mercado, eu vou enxergar ele de uma maneira. Quando a gente fala de Bitcoin, a gente não pode pensar no Bitcoin no curto prazo. Repito, não bota o seu dinheiro no Bitcoin pensando quanto você vai ter daqui a um mês, daqui a 2 meses. Você tem que pensar como reserva de valor. Porque pode ser que em algum momento ele desça um pouco, ele vai descer. É a ordem natural do mercado, ele vai descer em algum momento. Só que você tem que pensar o quê? No longo prazo. Olha como é que funciona. Em 7 dias, como que funcionou em 7 dias? Ixi, olha lá, em 7 dias. Caraca, olha, chegou a bater $113, $113 mil. E imagina o cara que vê bater $113 mil, e aí de repente no outro dia bater 107. Ele vai ficar o quê? Desesperado. Se ele pensa em um mês.
Se ele pensa em 2 meses, ele pode pensar, caraca, agora afunda de vez. Tem sempre esses caras, pô. Tem sempre esses caras. E aí muita gente também acaba olhando o quê? A notícia. Ela vai lá no jornal, ela olhou isso aqui e já achou estranho. Quando vê lá no jornal, Bitcoin desce não sei quantos por cento. Falei, lascou, deixa eu vender. Aí entrega de botija pro cara que tá esperto e ligado. Pô, ixi, tá lá embaixo, deixa eu comprar. Tá? Aí aqui, ó, em um mês, como é que tá em um mês? Mesma coisa. Em um mês, se você parar, fala, caraca, em um mês, a maior alta foi de 124 mil dólares. E ó, depois disso, depois que bateu 124 mil dólares, só caiu. Meu Deus do céu, olha só. Ixi, rapaz, e agora lascou. 107 mil dólares. Muita gente aqui fez o quê? Saiu fora, não foi? Só que se você olha em um ano, o que está acontecendo com o Bitcoin? Olha aí. Olha o que está acontecendo no período de um ano. Então perceba que ele sempre vai fazer o quê? Vai subir e vai descer. Então ele sobe, ele corrige. Dá uma correçãozinha, depois ele sobe, ele corrige. Então você perceba que no longo prazo, ele sempre vai no oposto das moedas tradicionais, do dólar, do real. Que a tendência das moedas tradicionais é o quê? Sempre ir perdendo valor. E, no caso do Bitcoin, ele sempre vai ganhando valor. Eu não sei se você lembra que eu falei lá no começo. Por que ele sempre vai ganhando valor? Porque ele é escasso. Se eu botar em algo, se eu botar desde o começo do Bitcoin, ele está na alta ou ele está na baixa? Olha como é que ele está. Hoje, por exemplo, o Bitcoin está custando 109 mil. Só que existem vários estudos, depois você pode se aprofundar nisso, de que ele não vai demorar muito, vai bater os seus 500 mil dólares e vai ultrapassar mais de 1.000 dólares. Existem estudos de caso que ele vai bater mais de 5 milhões de dólares. Ah, vai ser amanhã? Não. Não estou falando que vai ser amanhã ou ano que vem, mas a tendência é sempre ele o quê? Se valorizar. Então é importante eu entender isso. Eu preciso que uma parte do meu capital esteja atrelada ao Bitcoin. É por isso que eu falo com a galera. Por exemplo, você vai investir? Investe. Faz os juros compostos. Quem não assistiu o vídeo dos juros compostos, precisa assistir urgentemente. Se você não assistiu o vídeo dos juros compostos, você tem que assistir. Para você entender como que funciona os juros compostos. E numa parte do vídeo eu explico o quê? Que eu pego meu capital, coloco lá. Do lucro, metade do lucro eu pego, ou eu faço um remanejamento, ou eu pego e já guardo na minha reserva de valor. Eu tenho uma carteira que ali eu vou colocando um pouquinho de Bitcoin, sempre que o meu ciclo nas plataformas, eles vão me gerando lucro. Então tem que ter essa dinâmica, tem que entender como que funciona. Por isso que é importante eu entender a máquina, como que funciona a máquina. Entra aquela pessoa, mas Thiago, eu tenho tão pouco dinheiro, como que eu vou investir, guardar em Bitcoin, fazer todo esse remanejamento? Você tem que começar. Se você não começa, você está atrasado. Se você começou, você já está mais adiantado do que quem está parado. Então você tem que começar, fazer seus aportes. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, arruma um jeito. Arruma um trabalho, arruma alguma coisa, faz alguma coisa, movimento. Hoje tem tanta coisa para fazer na internet. Então o ideal é que você tenha ali, não tenho muito dinheiro, eu botei 10, pronto. Semana que vem você dá um jeito e bota mais 10. Na outra semana você bota mais 10. Vai fazendo os seus juros compostos, vai aumentando a tua carteira e dentro da sua carteira você vai fazendo o seu remanejamento. Então é essa visão que eu queria passar para vocês hoje. Entender a diferença das criptomoedas, entender o porquê que o Bitcoin se destaca entre elas. Se você pegar todas as criptomoedas, nenhuma delas bateu, até hoje, né, pelo menos, nenhuma delas bateu o lucro do Bitcoin. Nenhuma delas chegou, alcançou o Bitcoin. Porque ele que chama, ele que puxa. Pode ser que em algum momento isso mude, mas nesse primeiro momento é assim que funciona. Mas, Thiago, ainda dá tempo, tá tão caro o Bitcoin, 109, meu irmão? Isso aqui não é nem a raspa do tacho de onde ele vai chegar. Vocês conseguiram pegar a visão, pessoal? O objetivo aqui não é você entender tudo. É abrir tua mente para você querer estudar mais sobre isso.